Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do componente de Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática. Hoje vou falar um pouco a respeito de frações. Inclusive, há um componente que está relacionado com o que nós estudamos na aula passada a respeito dos números decimais. Vou também falar um pouco a respeito da Base Nacional Comum Curricular e algumas habilidades que estão relacionadas ao que será trabalhado na aula de hoje, até para que vocês tenham essa noção de que é uma habilidade, um conteúdo cobrado em documento oficial e que deverá fazer parte da prática docente nos anos iniciais. Para dar suporte a essa aula, eu vou colocar alguns slides para vocês acompanharem junto com a minha fala. Então, só um momento que eu vou compartilhar e aí já fica mais fácil a visualização. Vamos lá, só um minuto, acho que vai entrar. Bom, está aí, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos tratar a respeito de frações. Mas a gente sempre tem suporte ou de algum teórico ou de algum documento oficial. No caso, eu coloquei aqui a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento mais recente que nós temos em mãos. Então, ele diz, de forma geral, no que se refere aos anos iniciais e à prática do professor com a aprendizagem, que deve-se retomar as evidências cotidianas das crianças, com números, formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. O que acontece, pessoal? Lá na educação infantil, nós trabalhávamos muito com os jogos e brincadeiras. Inclusive, são os dois pilares que nós temos para a educação infantil, no caso, interações e brincadeiras. São os dois principais. Então, a principal prática do professor ela estava relacionada com as brincadeiras e as interações na perspectiva do desenvolvimento de habilidades, para que posteriormente essas habilidades possam ser sistematizadas, como está escrito aqui na própria Base Nacional Comum Curricular. Ah, mas nós vamos de repente acabar com as brincadeiras, com as interações, com os jogos? Não, nós não vamos acabar com isso. Mas a esfera anos iniciais é uma esfera que a gente precisa entender que nós começamos a fazer uma transição. Nós começamos a sair das brincadeiras e dos jogos e começamos a entrar em uma parte mais sistematizada da matemática, mais operacional também da matemática. Isso não quer dizer que a matemática só vai ficar, por exemplo, nos algoritmos das 4 operações. Não é isso, tá? Nós também precisamos entender que a matemática precisa ser contextualizada, ela precisa ser revista, ela precisa ser questionada, ela precisa ser refletida. Para isso, o que nós fazemos, principalmente na esfera dos anos iniciais? Nós colocamos isso dentro de um contexto, dentro de uma brincadeira, dentro de uma situação, e é a partir daí que a gente começa a entender como é que a criança está fazendo uso dessa matemática. E a partir de como a criança está fazendo uso da matemática, a gente começa e consegue perceber o que ela tem de conhecimento para me mostrar. E a partir do momento que a criança mostra o que ela tem de conhecimento, eu, professor, consigo repensar a minha prática docente. No próximo slide, nós temos o seguinte, ainda tendo como base o documento oficial. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas 4 operações, apesar de sua importância. Falei agora mesmo a respeito disso. Então, a matemática ela não pode ficar presa às 4 operações, por exemplo. Mesmo que ela seja muito importante e essencial, elas sejam importantes e essenciais, a gente não pode ficar só limitado a isso. Então, elas são base para a gente desenvolver novas habilidades, para a gente trazer novas situações para o desenvolvimento de novas habilidades e competências matemáticas que o aluno possa utilizá-las durante uma situação, durante o seu cotidiano ou o seu contexto, tá? Então, as 4 operações essenciais, mas os anos iniciais não ficam presos nisso.
Eles vão frações, números racionais, a parte de geometria, estatística, probabilidade. Então, nós temos muitas coisas a serem trabalhadas nos anos iniciais. Por isso que a gente não pode ficar apenas nas 4 operações. Para nós não ficarmos apenas nas 4 operações, nós, professores dos anos iniciais, precisamos ter conhecimento daquilo que precisamos trabalhar. Então, a gente precisa ter conhecimento, por exemplo, do que é uma fração, do que é um número decimal, do que é a estatística, qual é a perspectiva da estatística nos anos iniciais, qual é a perspectiva da geometria nos anos iniciais. Então, nós precisamos ter conhecimento. Fica complicado a gente falar de um assunto, de uma determinada situação, que de repente a gente não tem conhecimento. E é por isso que a própria Base Nacional Comum Curricular frisa muito esta situação de que a gente não pode ficar apenas nas 4 operações. Até pelo fato da LDB ter mudado a questão da obrigatoriedade das crianças estarem na escola a partir dos 4 anos, que o ensino fundamental passou a ser obrigatório a partir dos 6 anos, as habilidades também foram mudadas, muitas coisas foram antecipadas. Então, são conhecimentos que eles precisam ser trabalhados nos anos iniciais. Às vezes, de repente, assusta falar assim: olha, professor, você precisa trabalhar uma figura tridimensional com as crianças de quinto ano, quarto ano, uma figura que tem face, aresta, vértice, volume. Mas sim, faz parte. Mas faz parte também do professor ter conhecimento de tudo isso para poder contemplar durante a sua prática docente. Ainda assim, considerando a base nacional, orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos sem deixar de lado suas aplicações. Então a gente precisa entender o significado dos objetos matemáticos. Então, a gente precisa entender a matemática, mas a gente precisa entender as suas aplicações. Eu geralmente costumo falar muito, inclusive vai ser possível nós trabalharmos isso, quando vocês já viram um pouco de critérios de divisibilidade, enfim. Mas quando nós trabalhamos mínimo múltiplo comum e maior divisor comum ou máximo divisor comum, os famosos MMC e MDC, a gente costuma, toda vez que vocês falam isso, que nós falamos isso, o que vem na nossa mente, né? Vem aqui aquela situação que nós colocamos um número ao lado do outro, passamos um traço e aparentemente fazemos ali uma divisão, né? Isso, o que nós fazemos, essa estrutura que nós montamos, ela é um dispositivo, uma ferramenta rápida chamada de decomposição em fatores primos, para nós encontrarmos, como eu disse de forma rápida, o mínimo múltiplo comum. Agora, como é que a gente fala em múltiplos? Nós falamos de multiplicação. Por exemplo, quais são os múltiplos? Qual é o MMC entre 2 e 4? O que eu estou perguntando, colocando em miúdos? Quais são os múltiplos do número 2 e do número 4? Então, nós temos lá os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Continua. Quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Continua. Entre estes múltiplos, qual é o menor múltiplo comum entre eles? O 4. Então, essa é a essência. E a partir desta identificação do que são múltiplos entre números, a gente consegue futuramente fazer uso de um dispositivo chamado decomposição em fatores primos, que é aquele de colocar um número ao lado do outro, passa o tracinho e vai fazendo as contas, para a gente encontrar de forma rápida. Só que a gente nunca parou para pensar o que efetivamente é aquilo, para que aquilo servia. Por que eu coloco assim, MMC entre 2 e 4 e eu chegava lá no resultado tal? Por que eu chegava nesse resultado? Quer dizer, se eu falo de múltiplos, multiplicação, por que eu tenho que resolver uma conta de multiplicação a partir de uma divisão? Isso criava uma certa confusão. Então, nós, professores dos anos iniciais, e também os professores do Fundamental 2 e Média, porque eu também sou,
Precisamos ter muito bem isso consolidado na nossa mente. A gente precisa entender o significado da matemática. A gente às vezes coloca algumas coisas para os alunos que nem a gente sabe para que serve. Então a gente precisa entender. Eu não posso chegar de uma forma simplesmente assim, olha, mínimo múltiplo comum, resolve assim. Olha, fração é isso. Tá, por que é isso? Ou qualquer outro conteúdo. Então fica difícil a gente não ter o conhecimento específico, a gente não ter aquele conhecimento mais apurado em relação a determinado conteúdo. Fica bastante complicado. Porque daí a gente faz o quê? Exatamente o que está escrito aqui nesse slide, ó. Deixa de lado as aplicações, porque eu não sei para que usa, eu não sei como usa, que são números primos, da onde surgiram os números primos. Existe lá o crivo de Eratóstenes. Eu acredito que o pessoal que já está no sexto, que tiveram aula comigo no terceiro, e o pessoal do quinto e sexto, eu acredito que eles tiveram a questão dos critérios de divisibilidade, crivo de Eratóstenes. Quer dizer, então eles já têm essa noção. E aí fica bastante complicado. Quer dizer, se a gente não tem essa noção, como é que eu chego numa sala de aula e eu falo o que são números primos e o que são números compostos? Então, a gente precisa ter conhecimento. A gente, para fazer matemática, qualquer outro componente, história, geografia, língua portuguesa, ciências e matemática, a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente quer tratar. Porque senão fica o conteúdo pelo conteúdo, o objeto de aprendizagem pelo objeto, por ele mesmo. Tá? Então, prosseguindo com o nosso próximo slide, em todas as unidades temáticas que nós temos lá na Base Nacional Comum Curricular, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. Nós costumamos usar um termo na esfera educacional chamado de espiralidade do conhecimento, espiralidade das habilidades. Por que espiralidade? Porque ela tem exatamente um formato em espiral. Ela vai e volta. Então, às vezes, vocês podem até achar estranho, mas existe uma habilidade lá do quinto ano, por exemplo, de geometria, figuras geométricas, figuras tridimensionais, figuras espaciais. Essas mesmas figuras espaciais são tratadas lá na terceira série do ensino médio, em uma perspectiva diferente, mas é uma habilidade que ela vai e volta. Assim como as frações, assim como todo e qualquer conhecimento, ele sempre tem a sua espiralidade. Tá? Ele começa, ele vai até um certo ponto, ele volta, de repente ele vai num ponto mais distante. Então, por isso que eles falam que as noções matemáticas sempre são retomadas, a todo momento ela é retomada, ela é relembrada, ela é ampliada. Então, por exemplo, se a gente fala de fração hoje, com crianças do quarto ano, quando vocês voltarem no quinto ano, ela vai ficar maior, ela vai ampliar. Então, você retoma aquilo do quarto e podemos dizer assim, acrescenta algo a mais naquilo que já foi tratado no quarto ano e aprofundado ainda mais nos anos seguintes. Lembrem-se muito bem, nós falamos muito em espiralidade. O conhecimento ele é espiral, ele vai e volta. Assim como no próprio ensino superior, vocês já devem ter visto várias coisas, principalmente os principais teóricos. Quando nós falamos do teórico A ou teórico B, você fala, nossa, mas de novo, não, não é de novo. Nós estamos ampliando, nós estamos retomando, nós estamos enxertando, nós estamos fazendo a espiralidade do conhecimento. Não existe um conhecimento fechado, como era antigamente na perspectiva. Às vezes, em algumas aulas, eu até desenhava, né, um formato de uma cabecinha pensando, e eu colocava os conhecimentos fechadinhos. Então, por exemplo, hoje eu estudei quadrado. Tá, estudei quadrado, fechou, acabou. Amanhã eu estudo retângulo. Ok, estudei o retângulo, fechei, coloquei ele dentro da caixinha, não abro mais. E eles não se relacionam? Não, isso não existe. Este quadrado que eu estudei hoje, eu volto amanhã, volto no ano que vem, volto daqui a 2 anos, e assim sucessivamente. Então, os conhecimentos estão relacionados e eles estão a todo momento sendo retomados, ampliados e aprofundados no decorrer do processo escolar de cada um de nós. Assim como
Qualquer situação da vida também é assim, né? Ela sempre vai e volta. A gente não aprende simplesmente algo sobre economia e morre ali. Não. A gente entendeu um conceito de economia e a partir deste conceito de economia nós vamos tendo o aprimoramento em relação àquilo que nós aprendemos, tá? Então, lembrem-se, a gente sempre vai tratar de diversos assuntos parecidos, diversas habilidades, porém habilidades sendo aprimoradas e ampliadas, tá bom? E na matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais como formular, empregar, interpretar e avaliar. Então, pessoal, não tem como a gente fugir muito dessa situação, tá? A gente precisa realmente ter nesse contexto não simplesmente comandas fechadas. Então, se de repente nós estamos estudando um determinado conceito, uma determinada habilidade, a gente precisa saber como aplicá-lo, tirar de um contexto, colocá-lo novamente em um contexto, formular hipóteses de como aplicar isso em um determinado contexto, para tentar perceber se a gente conseguiu, ou se o seu aluno conseguiu ou não, entender esse contexto para ser usado em uma determinada situação, tá? Então a gente precisa dar essa noção do interpretar, do avaliar, colocar em contextos diferentes, não simplesmente sempre as mesmas comandas de problemas. Nós precisamos dar a oportunidade de que o aluno pense em relação a como aplicar este conhecimento que foi trabalhado. Então, eu volto na minha fala logo no início do vídeo. Nós precisamos entender a partir das brincadeiras, a partir da interação entre eles, porque essas brincadeiras, essas interações, elas são muito importantes no contexto escolar. Então, como eu disse, a gente vai para uma transição. A gente sai de um momento que nós temos apenas interações e brincadeiras e vamos para um momento mais sistemático. Mas a gente não pode deixar de lado essas interações e essas brincadeiras que são importantes dentro do contexto dos anos iniciais, porque é a partir dele que a gente consegue empregar, formular, interpretar e avaliar, tá? Com tudo isso, a gente também precisa entender que a compreensão do papel que determinada habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a compreensão de como ela conecta com a habilidade dos anos anteriores. Olha a espiralidade novamente. Então, vejam bem, a gente precisa entender como é que a gente faz uma conexão daquilo com o que nós aprendemos com o que nós estamos agora. E também está relacionado com o exemplo que eu coloquei da cabeça, que eu sempre faço, eu desenho uma cabeça de alguém pensando, no sentido assim. Quer dizer, eu aprendi sobre quadrado hoje e eu não vou falar mais nada sobre ele? Não. Eu preciso fazer a conexão de que o quadrado está relacionado com muitas coisas. Eu preciso fazer a conexão, por exemplo, de que a fração está conectada com muitas coisas. Então, o aluno chega no quarto ano, ele aprende fração e não vai mais se falar nisso? Não. Até era assim. No século passado, aprendia-se aquilo, fazia-se muitos exercícios, fazia-se uma prova, acabou fração, vamos para o próximo assunto. Não voltava-se mais no tema fração. E não é assim. Então a gente precisa entender, a gente precisa ter conhecimento de todo o ciclo, de toda a esfera anos iniciais, para a gente fazer a conexão entre os conhecimentos. Além de fazer a conexão entre os conhecimentos, a gente precisa entender que as habilidades vão e voltam no decorrer dos anos dentro da esfera anos iniciais. Então, continuando, o que leva à identificação da aprendizagem já consolidada. Então, quando a gente tem uma aprendizagem consolidada, entendida popularmente dizendo, a gente consegue fazer associação com um conhecimento novo. Agora, quando a gente aprende o quadrado pelo quadrado, ou a fração pela fração, ou o exemplo do MMC e do MDC. O MMC pelo MMC, a gente não vai conseguir fazer uma associação.
Por quê? Porque sempre foi colocado dessa forma pra gente. A gente entendia mínimo múltiplo comum, fazia 50 exercícios, terminou, e aí, serve para quê? Eu passo um exemplo, hoje ali uma situação, um problema qualquer, que faz uso do MMC, mas a gente não consegue entender que para resolver aquilo, a gente faz uso do MMC. E é nessas e outras que a gente se pega. Por isso que a gente precisa entender o conhecimento matemático. A gente precisa ter conhecimento dela, porque senão efetivamente fica complicado. E em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade em questão serve de base para a aprendizagem posteriores. Então, nesse sentido, é fundamental considerar, por exemplo, só um exemplo, tá, pessoal? Que a contagem até 100, proposta lá no primeiro aninho, não deve ser interpretada como restrição a ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Então, a gente não pode pensar como uma restrição. A gente tem que pensar em ampliação. Afinal, não se pode frear a curiosidade e entusiasmo pela aprendizagem, tão comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos. Eu costumo falar muito que na educação infantil a gente precisa entender muito bem os conhecimentos que as crianças nos trazem. Então, crenças, valores, conceitos, culturas, e isso também é muito importante a gente considerar nos anos iniciais, para a gente saber como é que a criança está interpretando aquilo. Como é que ela está internalizando todo esse conhecimento? Então, a gente não pode perder de vista toda essa curiosidade que nós temos das nossas crianças em prol da aprendizagem matemática. Eu coloquei aqui nos slides, porque como o tema da aula frações, eu peguei na Base Nacional Comum Curricular algumas habilidades específicas relacionadas a frações. Então, por exemplo, essa habilidade aqui, ó, por exemplo, EF, Ensino Fundamental, 0,4 do quarto ano, tá bom? Então, olha lá, MA de Matemática, habilidade número 9. Reconhecer as frações unitárias mais usuais. As frações unitárias são aquelas que o numerador é 1, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Então, já está aqui posto. Lá no quarto ano, a professora precisa desenvolver essa habilidade com essas crianças. Uma outra habilidade do ensino fundamental, quinto ano, matemática, número 3. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia da parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Então, por exemplo, nós vamos hoje verificar exatamente a questão dessas frações, né, da representação das frações, por exemplo, menores e maiores que a unidade. Nós temos aí a fração própria, a fração imprópria, a fração unitária, temos também a fração aparente, tá? Que é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então vejam, ó, a obrigatoriedade aqui, quinto ano. Outras duas habilidades que nós temos aqui, ó, do quinto ano, tá? Então, ensino fundamental, quinto ano, matemática, número 4. Identificar frações equivalentes, tá? Popularmente dizendo, pessoal, frações equivalentes, bem popularmente dizendo, tá? Então, nós podemos dizer assim que 2 quartos é equivalente a 4 oitavos. Por que 2 quartos? Porque nós temos como resultado 5 décimos, tanto no caso do 2 quartos, assim como para do 4 oitavos, ou seja, o resultado é o mesmo, tá bom? Se vocês fizerem 2 dividido por 4, dá 0,5, popularmente dizendo. E 4 dividido por 8 dá 0,5. Então, isso são frações equivalentes, ou seja, são frações aparentemente diferentes, porém com resultados iguais, tá? Muito popularmente dizendo. Uma outra habilidade, olha lá, ensino fundamental, quinto ano, matemática, número 5. Comparar e ordenar números racionais positivos. Está um pouco relacionado com aquilo que nós já vimos, tá? Os números racionais são aqueles números representados na forma de A sobre B. Representação fracionária e decimal, relacionando-os a ponto na reta numérica. Então, como é que a gente observa, por exemplo, um número decimal
na reta numérica, tanto na representação fracionária como na representação fracional. Por exemplo, 2/4 ou 0,5, como a gente costuma dizer, tá? As pessoas costumam dizer, seriam 5 décimos. Então, pessoal, antes de eu passar para o próximo vídeo, e aqui ficaram algumas observações em relação à Base Nacional Comum Curricular, a importância dela, a importância de que a gente não pode deixar a matemática de lado, a importância de que nós precisamos rever a nossa prática em relação àquilo que nós precisamos trabalhar. Eu quero deixar uma reflexão para vocês. É uma reflexão para vocês deixarem no caderno, tá? Para vocês pensarem, para vocês analisarem, que é a seguinte: por que a matemática não pode unicamente ser vista como algoritmo das 4 operações? Porque ela é muito mais do que isso. Em relação à prática docente, como é que ela pode ser vista nesse aspecto? Tá? Então, quero que vocês pensem em relação a isso. Quero que vocês reflitam. Quero que vocês analisem a matemática conforme ela foi analisada agora, de forma muito relacionada à Base Nacional Comum Curricular, relacionando com a prática docente. Então, eu vou repetir o que eu quero que vocês façam. Porque a matemática não pode unicamente ser vista como algoritmo das 4 operações. Por que a gente não pode, nos anos iniciais, só ficar nas 4 operações? Por que a gente precisa ir além? E aí, nessa mesma reflexão, eu pergunto: por que a matemática ela é muito mais do que isso? Muito mais do que isso na perspectiva, muito mais do que o algoritmo das 4 operações. E aí, como é que a gente olha para a nossa prática docente em relação a tudo isso? Do que eu preciso para fazer valer que a matemática é muito mais do que os algoritmos das 4 operações? O que eu preciso pensar? O que eu preciso observar em relação a isso? O que eu tenho em mãos? Tenho conhecimento, eu tenho interação, eu tenho brincadeiras, eu tenho sistematização. Com tudo isso, o que eu preciso fazer? Como é que eu revejo a minha prática para considerar que a matemática não pode ficar unicamente fechada nas 4 operações? Tá bom? Pensem nisso, deixem tudo isso muito bem registrado no caderno de vocês, porque a resposta de tudo isso nada mais é do que todo esse vídeo, do que essa primeira parte da nossa aula, tá bom? Volto daqui a pouco no próximo vídeo. Até mais!